Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, o Senhor ele fala algumas coisas muito difíceis para nós, para os discípulos de Deus. E os discípulos eles dizem assim: aumenta a nossa fé. Existem coisas que para nós vai ser muito difícil fazer. Primeiro, o Senhor ele fala: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Quantas vezes as pessoas causam muitos escândalos, principalmente no reino de Deus? Muitas vezes são falsos testemunhos levantados, várias formas de escandalizar alguma pessoa. E o Senhor vem falar especialmente a um pequenino, a uma pessoa inocente. Quantas vezes acontece isso? E o Senhor fala: mas ai daquele que produz. E é isso que o Senhor ele vem nos ensinar hoje também. Nós devemos ter muito cuidado, porque o Senhor fala: ai daquele. Isso quer dizer que vai ter uma consequência. Para aquela pessoa que produz escândalo contra outra e ela não se arrepende, haverá consequência. Mas nesse evangelho o Senhor ele também vem falar do arrependimento, do perdão. E ele vem falar: se alguém pecar contra ti 7 vezes e 7 vezes te pedir perdão, o que é que deve ser feito? Devemos perdoar. Por mais difícil que seja, se isso acontecer num só dia, devemos sempre perdoar. Mas o Senhor ele fala: prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. A gente tem que corrigir também. Muitas vezes nós pensamos que temos que perdoar, esquecer aquilo, deixar aquilo de mão, sem conversar com a pessoa sobre aquele assunto. Mas o Senhor vem falar para repreender, para corrigir em alguma situação, porque às vezes é necessário a correção. E se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. O arrependimento sincero, o arrependimento de coração. E os discípulos, eles acham essas palavras muito duras, muito difíceis, e realmente são. Para nós seguirmos isso que o Senhor está ensinando, é necessário que nós tenhamos o quê? Fé. E é isso que os discípulos pediram ao Senhor. Aumenta a nossa fé. Muitas vezes o que falta em nós é essa fé em Deus, essa fé em Jesus. Porque para a gente se sustentar, para a gente perdoar, para a gente não causar escândalo, para a gente fugir do pecado, para a gente ser uma pessoa melhor, é necessário que a gente tenha fé. É necessário que a gente acredite em Deus. É necessário que a gente busque o Senhor. Porque se a gente buscar Deus, a gente vai fugir de todo e qualquer pecado. A gente vai buscar ser melhor. Mas quando eu não tenho fé, quando eu ajo como uma pessoa, como um ateu de verdade, uma pessoa que vive sem Deus, que não coloca Deus na sua vida, aí não tem como. Não tem como eu vou me entregar, querendo ou não, aos pecados, às concupiscências do mundo. Porque é isso que acontece com a gente quando não estamos abertos à graça da fé. E sim, temos que pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.